Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos neste dia 15 de abril do ano de 2021, nesta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, para meditarmos o Evangelho que a Santa Mãe Igreja nos oferece. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aquele que recebe o Espírito fala das coisas de Deus. Aquele que vem do alto fala das coisas do alto. Aquele que vem da terra fala das coisas da terra. Agora é verdade que quem vive só as coisas da terra só tem coisas da terra para falar. Jesus veio do alto e ele nos trouxe as coisas do alto. Ele mesmo está nos dizendo: busquemos as coisas do alto. Sabe por quê? Porque estamos permitindo que a nossa vida se torne somente uma vida materialista, mundana e humana. Sejamos pessoas humanas. Eu gosto muito de frisar que não somos anjos. Somos pessoas humanas com todas as necessidades humanas, mas, graças a Deus, por bondade de Deus, Ele nos deu o seu Espírito. Aquele que recebe o Espírito de Deus fala das coisas dele, porque recebe um Espírito sem medida. Ele coloca todas as coisas na medida de Deus, sem fanatismo, sem visões obscuras, mas na sobriedade do Espírito. Ele conduz as coisas para Deus e leva as pessoas para próximo de Deus. Não ignoremos as realidades da vida. Não ignoremos aquilo que é da economia, da política, da psicologia, da sociologia, da filosofia. Todas essas áreas têm uma importância para a vida humana. A medicina é fundamental que seja medicina, mas o quanto é bom e importante que iluminemos as ciências com a luz de Deus. Iluminar não quer dizer misturar nem confundir. Iluminar é saber que somos obras de Deus, pertencemos a Ele e que Deus é a luz que ilumina toda a existência humana. Não podemos ignorar jamais Deus do meio de nós. Não podemos jamais deixar que a palavra de Deus, que a graça dele não ilumine nossa vida. Por isso, aquele que nasceu de Deus, aquele que se reveste do Espírito de Deus, fala as palavras de Deus. Desculpe-me, falamos de tudo nessa vida, mas pouco, raramente ou quase nunca falamos das coisas de Deus, porque nos enganaram ou nos enganamos. É só na igreja. Quando vou à igreja eu falo. Muitas vezes na igreja tem pessoas que mal abrem a boca para dizer amém.
Precisamos proclamar, precisamos levar as pessoas para sentirem Deus naquilo que fazemos, falamos e expressamos. Deus nos dá o seu Espírito para que o anunciemos e o proclamemos, para que levemos os corações, inclusive o nosso coração, para as coisas do alto. Se pegamos a dimensão do eterno, do sublime, do sagrado, a nossa vida se torna sem gosto, sem sabor, sem direção, e decepção acaba direcionando os nossos passos. Nós não podemos perder esta dimensão do eterno. Ela tem que nos acompanhar, tem que nos preencher. Permitamos que a palavra de Deus esteja em nossa boca e em nosso coração, para que também proclamemos que Deus está no meio de nós. Vamos vivenciar as coisas do alto, mesmo aqui na terra. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.